Audiobook do livro Fé Sempre Crescente, do evangelista Smith Wigglesworth, publicado por Domani, tradução para o português e adaptação por Vilma Costa em fevereiro de 2021. Smith era britânico e foi um prestigiado pregador protestante do século XIX e início do século XX, reputado como um dos precursores do pentecostalismo e do movimento de fé e cura. Ele nasceu em 1859 e partiu em 1947. Capítulo 1. Tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que todo aquele que disser essa montanha, seja removida e seja lançada no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo o que disse. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes quando orar, creia e os receberá. Creia que os receberá e vós tereis tudo. Marcos 11, 23, 24. Estes são os dias em que precisamos ter nossa fé fortalecida, quando precisamos conhecer a Deus. Deus projetou que o justo viverá pela fé. Qualquer homem pode ser mudado por fé, não importa o quanto ele esteja acorrentado. Eu sei que a palavra de Deus é suficiente. Uma palavra dele pode mudar uma nação. Sua palavra é de uma eternidade à outra. É através dessa palavra eterna, essa semente incorruptível, que nós nascemos de novo e entramos nessa maravilhosa salvação. O homem não pode viver somente de pão, mas deve viver de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Esta é a comida de fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Em todo lugar, os homens estão tentando desacreditar a Bíblia com algumas discussões vazias. Uma pessoa diz: bem, você sabe, né? Jesus pode ter providenciado de antemão para amarrar aquele jumentinho no lugar devido e ter dito para aqueles homens exatamente o que deveriam fazer. Eu digo a você que Deus pode organizar tudo sem chegar perto. Ele pode planejar para você, e quando ele planeja para você, tudo é paz. Todas as coisas são possíveis se você acreditar. Outro pregador disse: foi fácil para Jesus alimentar as pessoas com 5 pães. Os pães eram tão grandes naqueles dias, era uma questão simples, cortá-los em 1000 pedaços cada um. Mas ele esqueceu que foi um garotinho quem trouxe aqueles 5 pães em todo o caminho em sua cesta de almoço. Não há impossíveis para Deus. Toda impossibilidade é conosco quando medimos Deus pela limitação da nossa incredulidade. Temos um Deus maravilhoso, um Deus cujos caminhos são incríveis e cuja graça e poder são ilimitados. Eu estava em um dia lá em Belfast, e vi um dos irmãos da Assembleia. Ele me disse: Wigglesworth, estou preocupado. Tive uma grande tristeza nos últimos 5 meses. Eu tinha uma mulher na minha Assembleia que sempre podia orar e bênção do céu descia em nossas reuniões. Era uma mulher velha, mas era de uma presença e sempre uma inspiração. Mas 5 meses atrás ela caiu e quebrou sua coxa. Os médicos engessou sua perna e depois de 5 meses eles retiraram, mas os ossos não estavam bem ajustados. E ela caiu e quebrou a perna, né, na coxa novamente. Ele me levou para a casa dela e a mulher estava lá deitada, em uma cama lá do lado direito. Eu disse para ela: bem, e agora? Ela disse: eles me mandaram para a casa sim. Os médicos dizem que eu sou tão velha que meus ossos não vão colar. Não há nutrição dos meus ossos e eles não podem fazer nada por mim. E eles dizem que vou ter que ficar na cama pelo resto da minha vida. Eu disse a ela: você pode acreditar em Deus? Ela respondeu: sim, desde que soube que você tinha vindo para Belfast, minha fé foi fortalecida, acelerada. Se você orar, eu vou acreditar. Eu sei que não há poder na terra que possa colar os ossos da minha perna, mas sei que não há impossível para Deus. Eu disse: você acredita que ele se encontrará com você agora? Ela respondeu: eu creio. É ótimo ver as pessoas acreditarem em Deus. Deus sabia tudo sobre aquela perna que estava quebrada em 2 lugares. E eu disse à mulher:
Quando eu orar, algo acontecerá. O marido dela estava sentado lá e ele estava em sua cadeira por 4 anos e não conseguia andar um passo. Ele gritou: Não acredito, não vou acreditar. Você nunca vai me fazer acreditar. Eu disse: Tudo bem. E coloquei minhas mãos em sua esposa no nome do Senhor Jesus. No momento em que as mãos foram colocadas sobre ela, o poder de Deus passou por ela e ela gritou: Estou curada. Eu disse: Eu não irei ajudá-la a se levantar. Deus fará tudo. Ela então se levantou e caminhou para cima e para baixo na sala, louvando a Deus. O velho ficou surpreso com o que havia acontecido com sua esposa e ele gritou: Faça-me andar, faça-me andar. Eu disse para ele: Seu velho pecador, arrependa-se. Ele clamou: Senhor, você sabe que nunca quis dizer o que disse. Você sabe que eu acredito. Eu não acho que ele quis dizer o que disse, mas de qualquer forma o Senhor estava cheio de compaixão. Se ele não tivesse perdoado os nossos pecados, onde estaríamos? Se cumprirmos as condições, Deus sempre nos encontrará. Se acreditarmos, tudo é possível. Eu coloquei minhas mãos nele e o poder atravessou o corpo do velho. E essas pernas, pela primeira vez em 4 anos, receberam poder para carregar seu corpo. E ele subiu e desceu, entrou e saiu. E ele disse: Oh, que grandes coisas fez por nós Deus nessa noite. O que quer que deseje quando orar, creia que as recebereis e as tereis. Deseje com o coração em Deus, e você terá os desejos de Deus. E ele te encontrará em uma linha dessa fé, de desejo, quando você alcançar essa fé simples. Um homem veio a mim em uma das minhas reuniões. Ele já tinha visto outras pessoas serem curadas e também queria ser curado. Ele explicou que seu braço estava imóvel em uma certa posição por muitos anos e ele não conseguia mexê-lo. Tem alguma fé? Eu perguntei. Ele disse que tinha muita fé. Após a oração, ele foi capaz de balançar o braço várias vezes. Mas ele não estava satisfeito e reclamou: Sinto um pouco de dificuldade por aí, apontando para um determinado lugar. Você sabe qual é o problema? Ele respondeu: Não. Eu disse: Fé imperfeita. O que quer que você desejar quando orar, creia que receberá e os tereis. Você acreditou antes de ser salvo? Tantas pessoas seriam salvas, mas elas querem se sentirem salvas primeiro. Nunca existiu um homem que se sentisse salvo antes de acreditar. O plano de Deus é sempre esse. Se você crer, verá a glória de Deus. Eu acredito que Deus quer levar todos nós a um lugar definido de fé inabalável e confiança nele. Jesus aqui usa a figura de uma montanha. Por que ele disse uma montanha? Porque, se a fé pode remover uma montanha, poderá então remover qualquer coisa. O plano de Deus é tão maravilhoso que, se você apenas acreditar, tudo é possível. Há uma frase especial para a qual quero chamar sua atenção. E não duvidará em seu coração. O coração é termômetro principal. Veja 2 jovens apaixonados, que se apaixonaram à primeira vista. E em um pouco tempo, há um afeto profundo e um forte amor entre eles. O que é um coração de amor? Um coração de fé. Fé e amor são parentes. Na medida em que aquele jovem rapaz e aquela jovem moça se amam, eles são verdadeiros. Podem até um ir para o norte, outro para o sul, mas por causa do amor, eles são fiéis um ao outro. É o mesmo quando há um profundo amor no coração em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa nova vida em que Deus nos trouxe, Paulo nos diz que nos tornamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo e devemos nos unir em amor e fé com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Deus nos leva a um lugar de perfeito amor e fé. Um homem que nasce de Deus é trazido para uma afeição interior, uma lealdade ao Senhor Jesus que se abstém de qualquer coisa impura. Você vê uma pureza de um homem e de uma mulher quando há um profundo carinho entre eles.
Eles desviam o próprio pensamento de qualquer um que os leve à infidelidade. Eu digo que, à medida em que o homem tem fé em Jesus, ele é puro. Aquele que acredita que Jesus é o Cristo vence o mundo. A fé trabalha para amar. Assim, quando temos comunhão de coração com nosso Senhor, a nossa fé cresce dentro de nós. Não podemos duvidar em nossos corações. A fé vem à medida que prosseguimos com Deus. Uma associação maravilhosa, uma comunicação íntima. Ao lermos Sua palavra, devemos acreditar nas promessas que Ele tem tão graciosas para nós. Somos feitos participantes de Sua própria essência e vida. O Senhor é um noivo perfeito para nós, e nós somos Sua noiva. Suas palavras para nós são espírito e vida, transformando-nos e mudando-nos, e expulsando o que é natural e trazendo aquilo que é divino. É impossível compreender o amor de Deus com a nossa mente natural. Nós devemos ter a revelação do Espírito de Deus. Deus dá liberalmente. Quem pede, recebe. Deus está disposto a conceder a nós todas as coisas que pertencem à vida e piedade. Foi o amor de Deus que trouxe Jesus. E é esse mesmo amor que ajuda você e eu a crermos. Na fraqueza, Deus será a sua força. Você que precisa do toque dele, lembre-se de que ele te ama. Olhem para ele, todos que estão em situação situação de miserabilidade, de desamparo, de doença. O afastado, olhem para ele, o Deus de toda graça, cuja própria essência é o amor, que se deleita em dar liberalmente toda herança de vida, força e poder em que você está necessitando. Quando eu estava na Suíça, o Senhor foi graciosamente trabalhando e curando muitas pessoas. Eu estava ficando com o irmão Russi, de Goodwill, e 2 policiais foram enviados para me prender. A acusação era que eu estava curando as pessoas sem licença. O senhor Russi disse a eles: "Sinto muito, ele não está aqui agora. Ele está realizando uma reunião a cerca de 3 quilômetros daqui. Mas antes de prendê-lo, deixe-me mostrar uma coisa." O irmão Russ levou esses 2 policiais a uma das partes inferiores daquele distrito, a uma casa com a qual eles estavam familiarizados, pois costumava ir àquele lugar para prender uma certa mulher, que foi muitas vezes colocada na prisão por estar envolvida em brigas bêbada. Ele os levou a esta mulher e disse: "Este é um dos muitos casos de bênção que veio através do ministério deste homem que vocês vieram prender. Essa mulher veio à nossa reunião em estado de embriaguez. Seu corpo estava quebrado em 2 lugares. E enquanto ela estava bêbada, mesmo bêbada, o evangelista colocou as mãos nela e pediu a Deus para curá-la. A mulher disse: "Sim, e Deus me salvou. E não provei uma gota de licor desde então." Os policiais tinham um mandato de prisão, mas eles disseram com espanto: "Deixe que outro prenda." Eles viraram e foram embora. E foi a última vez que ouvimos falar deles. Temos um Jesus que cura os corações partidos, que deixa os cativos libertos, que salva o pior dos pecadores. Você ousa rejeitar esse glorioso Evangelho de Deus para o seu espírito, alma e corpo? Você ousa rejeitar essa graça? Eu percebo que este é o completo Evangelho, e foi em grande parte escondido este Evangelho que traz liberdade, esse Evangelho que tira as almas da escravidão, esse Evangelho que traz saúde perfeita ao corpo, este Evangelho de salvação completa. Ouça novamente as palavras daquele que deixou a glória para nos trazer esta grande salvação. Em verdade vos digo que qualquer que disser essa montanha, "Se tu removida", ele terá tudo o que disse se não duvidar em seu coração. Eu percebo que Deus nunca pode nos abençoar nas linhas de um coração duro, crítico
ou implacável. Isso vai atrapalhar a fé mais rápido do que qualquer coisa. Eu me lembro de estar em uma reunião onde havia algumas pessoas aguardando pelo batismo, procurando limpeza. E no momento que as pessoas eram purificadas, o Espírito Santo vinha. Havia ali um homem com os olhos vermelhos de tanto chorar amargamente. Ele disse: terei que ir embora. Não adianta ficar aqui sem consertar algumas coisas. E ele continuou: eu escrevi uma carta para meu cunhado cheia de palavras ríspidas e preciso corrigir essa situação com ele. Então ele foi para casa e, chegando, disse à sua esposa: eu vou escrever uma carta para seu irmão e pedir-lhe que me perdoe por ter escrito daquele jeito para ele. Seu tolo, disse ela. Não importa, respondeu ele. Isso é entre eu e Deus e tem que ser corrigido. Ele então escreveu a carta e depois voltou à reunião e, quando estava lá, imediatamente Deus o encheu com o Espírito. Eu acredito que há muitas pessoas que seriam curadas, mas elas estão abrigando coisas em seu coração que são uma praga. Deixe essas coisas saírem. Perdoe e o Senhor vai perdoar você. Existem muitas pessoas boas, pessoas que querem fazer o bem, mas elas não têm o poder para fazer nada para Deus. Isso porque permitiram apenas algumas coisinhas ficar pendurada em seus corações por anos, por causa de coisas que cometeram no passado, ou fizeram para eles, né, contra eles no passado. E a sua fé ficou paralisada desde então. Traga tudo para a luz. Deus vai varrer tudo se você permitir. Deixe o precioso sangue de Cristo te purificar de todo o pecado. Se você for, acredite, Deus vai apagar seus pecados e te iluminar. Capítulo 2. Libertação para os cativos. Nosso precioso Senhor Jesus tem tudo para todos: perdão de pecados, cura de doenças e a plenitude do Espírito que vem de uma fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Ouça aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como ele anuncia o propósito para o qual ele veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus havia sido batizado por João no Jordão, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre ele. Estando cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, para sair mais do que vencedor sobre o seu inimigo. Então ele voltou no poder do Espírito à Galiléia e pregou nas sinagogas. E finalmente ele veio para sua antiga cidade natal, Nazaré, onde anunciou sua missão nas palavras que acabei de citar. Por um breve tempo ele ministrou na terra e depois deu sua vida em resgate de todos que nele crescem. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E antes de ir para a glória, disse aos seus discípulos que eles também deveriam receber o poder do Espírito Santo sobre eles. Assim, através dele, seu gracioso ministério continuaria. Esse poder do Espírito Santo não foi apenas para alguns apóstolos, mas para os que estão longe, até quanto nosso Deus chamar. Atos 2:39. Até para nós deste 20º século. Alguns perguntam: mas esse poder não era apenas para poucos privilegiados do século I? Não. Leia as grandes comissões registradas por Marcos e você verá que é para todos aqueles que acreditarem. Depois de ter recebido o batismo do Espírito Santo, e eu sabia que havia recebido, porque o Senhor me deu o Espírito da mesma maneira que ele deu aos discípulos em Jerusalém. Eu procurei na mente do Senhor o motivo pelo qual fui batizado. E um dia cheguei em minha casa, entrando pela porta, minha esposa perguntou: por onde você entrou? Eu disse a ela
que havia entrado pela porta dos fundos. Ela disse: tem uma mulher lá em cima e ela trouxe um velho de 80 anos para você orar por ele. Ele está delirando lá em cima e tem uma grande multidão do lado de fora da porta tocando a campainha e querendo saber o que está acontecendo na casa. E o Senhor sussurrou baixinho: foi para isso que eu batizei você. Então abri cuidadosamente a porta da sala onde estava o homem e fui desejando ser obediente ao que o Senhor me dissera. O homem chorava e gritava angustiado: estou perdido, estou perdido. Eu cometi o pecado imperdoável. Estou perdido, estou perdido. Minha esposa disse: pai, o que devemos fazer? O Senhor me levou a gritar: saia, tu espírito mentiroso. E em um momento o espírito maligno se foi, e o Senhor disse para mim: foi para isso que eu batizei você. Existe um lugar onde Deus, através do poder do Espírito, reina supremo em nossas vidas. O Espírito se revela, desdobra, pega as coisas de Cristo e as mostra para nós, e nos prepara para sermos um forte adversário contra as forças satânicas. Quando Nicodemos veio a Jesus, ele disse: nós sabemos que tu és o mestre vindo de Deus, pois nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. Jesus disse a ele: em verdade vos digo, a menos que um homem nasça novamente na água e no Espírito, ele não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos estava impressionado com os milagres operados, e Jesus apontou a necessidade do maior de todos os milagres, que é a salvação do homem perdido. Quando um homem nasce de Deus, é trazido das trevas para a luz. Um poderoso milagre é realizado. Jesus viu cada toque de Deus como um milagre. Assim também deve acontecer em nossos dias, para que possamos ver milagres realizados. É maravilhoso ter o Espírito do Senhor sobre nós. Eu preferiria ter o Espírito de Deus em mim por 5 minutos do que receber $1 milhão. Você vê como Jesus dominou o diabo no deserto? Ele sabia que era o Filho de Deus e Satanás veio contra ele com um sim. Quantas vezes Satanás veio a você dessa forma? Ele diz: afinal, você pode estar enganado. Sei que você não é um filho de Deus. Se o diabo vier junto a você com essas afirmações, essas sutis afirmações, este pode ser um sinal bastante seguro que você está salvo. Quando ele vem e diz que você não está curado, pode ser considerado uma boa evidência de que o Senhor enviou sua palavra e te curou. O diabo sabe que se ele puder capturar sua atenção e ministrar sobre a sua mente pensamentos, ele obtém uma conquista enorme contra você e sobre você. Seu grande negócio é injetar pensamentos, mas se você estiver puro e santo, você instantaneamente se esquivará deles. Deus deseja ver em nós uma mente semelhante à que estava em Jesus Cristo, pura, santa, humilde. Me deparo com pessoas em todos os lugares que estão mantidas, limitadas por condições enganosas. E elas estão nessas condições porque simplesmente permitiram que o diabo capturasse as suas mentes. Como vamos nos guardar contra essas forças dominadoras? O Senhor nos forneceu armas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo, por meio das quais todos os pensamentos serão então levados em cativeiro para a obediência a Cristo. O sangue de Jesus Cristo e seu poderoso nome são um antídoto para contra todas as sementes sutis da incredulidade que Satanás tenta semear nas mentes. No primeiro capítulo de Atos, vemos que Jesus deu mandamento aos seus discípulos de que deveriam esperar pela promessa do Pai. E ele lhes disse que não muitos dias, portanto, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Lucas nos mostra tudo o que
Jesus começou a fazer e ensinar. O ministério de Cristo não terminou na cruz, mas os atos e as epístolas nos dão relatos de que ele continuou fazendo e ensinando através daqueles a quem ele habitou. E nosso abençoado Senhor Jesus ainda está vivo e continua seu ministério através daqueles que estão cheios com o seu Espírito. Ele ainda está curando os corações partidos e libertando os cativos por meio daquele a quem ele coloca o seu Espírito. Eu estava viajando um dia em um trem ferroviário na Suécia. Numa estação embarcou no trem uma senhora idosa e com ela sua filha. A expressão da velha senhora estava tão perturbada e eu perguntei o que havia com ela. Ouvi dizer que ela estava indo ao hospital para amputar sua perna. Ela começou a chorar quando ela disse que os médicos disseram que não havia esperança para ela, exceto nem amputar sua perna. Ela tinha 70 anos de idade e eu disse a meu intérprete: diga a ela que Jesus pode curá-la. Paramos em outra estação e o vagão encheu de pessoas. Havia uma corrida de homens para embarcar naquele trem. E o diabo disse: você perdeu. Mas eu sabia que tinha uma boa oportunidade, pois coisas difíceis são oportunidades para o Senhor receber mais glória quando Ele manifesta o seu poder. Houve momentos em que eu fui pressionado pelas circunstâncias e parecia que uma dúzia de motores rodoviários estava passando por cima de mim. Mas descobri que as coisas mais difíceis estão apenas nos levando para lugares aonde a graça de Deus se manifestará de forma mais evidente. Temos um Jesus tão adorável. Ele sempre prova ser um poderoso libertador. Ele nunca deixa de planejar o melhor para nós. O trem começou a se mover e eu me agachei e no nome de Jesus ordenei que a doença fosse embora. A velha senhora gritou: estou curada. Eu sei que estou curada. Ela bateu a perna e disse: eu vou provar isso. Então, quando paramos em outra estação, ela marchou de um lado para o outro e gritou: eu não irei para o hospital. Mais uma vez, nosso Senhor maravilhoso Jesus provou ser seu curador de corações partidos, o libertador daquele que estava preso. Certa vez eu estava tão doente que nenhum poder humano poderia ajudar-me. Minha esposa temia que eu fosse morrer. Não houve ajuda humana suficiente e eficaz. Por 6 meses eu vinha sofrendo de apendicite, ocasionalmente obtendo alívio temporário. Eu fui para a missão da qual eu era pastor, mas fui levado ao chão em terrível agonia, e eles me trouxeram para casa, para minha cama. Passei a noite toda orando, implorando por libertação, mas nada veio. Minha esposa tinha certeza da necessidade de chamar um médico, e assim ela fez. Ele disse que não haveria chance possíveis para mim. Meu corpo estava muito fraco, eu estava com apendicite há 6 meses, todo o meu sistema foi enfraquecido e por causa disso ele pensou que era tarde demais para uma cirurgia. Ele deixou minha esposa de coração partido. Depois que o médico saiu, chegou à nossa porta um jovem e uma senhora. Eu sabia que ela era uma mulher de verdadeira oração. Eles subiram as escadas para o meu quarto. Este jovem pulou na cama e ordenou que o espírito maligno saísse de mim. Ele gritou: saia, seu diabo! Eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Bom, não havia chance para uma discussão ou para eu dizer para ele que nunca acreditaria que havia um demônio em mim. O mal tinha que sair e em nome de Jesus saiu. E eu fui instantaneamente curado. E levantei-me e vesti e desci as escadas. Eu ainda estava trabalhando como encanador e perguntei à minha esposa: existe algum trabalho? Eu estou bem e agora posso trabalhar. Havia certo trabalho a ser feito
Então peguei minhas ferramentas e saí para fazê-lo. E logo depois que eu saí, o médico chegou, colocou o chapéu no porta-chapéus e adentrou no corredor caminhando até o quarto. Mas o doente não estava lá. Onde está o senhor, onde está o senhor Smith? Ele perguntou. Doutor, ele saiu para trabalhar, disse minha esposa. Você nunca mais verá vivo, disse o médico. Eles vão trazer ele para você morto. Bem, eu sou o cadáver. Desde aquela época, em muitas partes do mundo, o Senhor tem me dado o privilégio de orar por pessoas com apendicite, e eu já vi muitas pessoas vestirem dentro de 15 minutos depois que eu orei por eles. Nós temos um Cristo vivo que está disposto a encontrar pessoas em todas as linhas, nas linhas da fé. Há alguns anos, conheci o irmão D.W. Kerr e ele me deu uma carta de apresentação a um irmão de Zion City, chamado Cook. Levei a carta dele ao irmão Cook e ele disse: Deus enviou você aqui. Ele me deu os endereços de 6 pessoas e me pediu para ir orar por eles e voltar às 12 horas. Voltei por volta de 12h30 e ele me falou sobre um jovem que se casaria na próxima segunda-feira. Sua namorada estava na cidade de Sião, morrendo de apendicite. Então fui até a casa e descobri que o médico acabara de chegar e declarado que não havia esperança. A mãe estava desesperada e puxava os cabelos e dizia: Não há esperança. Eu falei para ela: Mulher, acredite em Deus. Deus pode curar sua filha. E ela será curada e se levantar para se vestir em 15 minutos. Mas a mãe continuou desesperada. Eles me levaram para um quarto e eu orei pelaquela garota e ordenei que o espírito maligno saísse em nome de Jesus. Ela gritou: Estou curada. Eu disse para ela: Você quer que eu acredite que você está curada? Se você está curada, levante-se. Ela disse: Vá então para a sala e eu vou me levantar e em menos de 15 minutos eu vou levantar e estarei indo ao encontro de vocês. E em menos de 15 minutos o médico entrou. Ele queria saber o que aconteceu. Ela disse: Um homem entrou e orou por mim e estou curada. O médico apertou o dedo bem no lugar em que estava tão dolorido e a menina nem gemeu nem chorou. Ele disse: Este é Deus. Não fazia diferença se ele reconhecia ou não. Eu sabia que Deus havia trabalhado. Nosso Deus é real em salvar e curar com poder hoje. Nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele salva e cura hoje como antigamente. E Ele quer ser o seu Salvador e o seu curador. Se você cresce em Deus, se você apenas crê em Deus, o que aconteceria? As melhores coisas. Alguns nunca provaram a graça de Deus ou nunca tiveram a paz de Deus. A incredulidade roubou deles essa bênção. É possível ouvir e ainda não conhecer a verdade. É possível ler a palavra e não desfrutar a vida que ela traz. É necessário que tenhamos o Espírito Santo para nos revelar a palavra e nos trazer a vida que é Cristo. Nós nunca poderemos entender plenamente as maravilhas da redenção até estarmos cheios do Espírito Santo. Eu estava em uma reunião da tarde onde o Senhor tinha agido graciosamente ali conosco e muitos foram curados pelo poder de Deus. A maioria das pessoas tinha ido para casa e eu fiquei ali sozinho. Quando vi um jovem que estava evidentemente desejando uma conversa, eu perguntei: O que você quer? Ele disse: Eu gostaria de saber se você poderia orar por mim. Eu disse: Qual é o problema? Ele disse: Você não pode sentir? O jovem tinha caído em pecado e estava sofrendo as suas consequências. Ele disse: Eu fui mandado embora de 2 hospitais.
Estou em ruínas, eu tenho abscesso por todo o corpo. E pude ver que ele teve uma elevação ruim no nariz. Ele disse: Eu ouvi você pregar e não conseguia entender sobre este negócio de cura, e queria saber se haveria alguma esperança para mim. Eu disse a ele: Você conhece Jesus? Ele não conhecia nem a primeira coisa sobre salvação, mas eu disse a ele: Fique parado. E então coloquei minhas mãos em sua cabeça e depois em seus lombos e amaldiçoei aquela terrível doença em nome do Senhor Jesus. E ele gritou: Eu sei que estou curado. Eu posso sentir um calor e um brilho em mim. Eu perguntei: Quem fez isso? Ele disse: Suas orações. Eu disse: Não, isso é Jesus. Ele disse: Era ele? É ele? Jesus, Jesus, salva-me! E aquele jovem foi embora curado e salvo. Oh, que Deus misericordioso temos! Que Jesus maravilhoso é o nosso! Você está oprimido? Clame a Deus! É sempre bom para as pessoas clamar. Você pode ter que gritar. O Espírito Santo e a palavra de Deus trará luz a tudo que estiver em oculto. Toda coisa impura deve ser revelada. Você sempre receberá libertação quando você deixar Deus procurar aquilo que está estragado em sua vida. Aquele espírito maligno que estava no homem na sinagoga gritou: Deixe-nos em paz. Era uma coisa singular, pois até então o espírito maligno nunca tinha gritado assim, até que Jesus entrou no lugar aonde estava. Jesus repreendeu o espírito maligno, dizendo: Saia dele, e o homem foi liberto. Ele é exatamente o mesmo Jesus, expondo o mal, libertando os cativos e deixando os oprimidos livres, purificando-os e libertando seus corações. Aqueles espíritos malignos que habitavam o homem, que tinham uma legião, não queriam ser enviados para o inferno, para ser atormentados antes do tempo. E então eles clamaram para ser enviados aos porcos. O inferno é um lugar tão terrível que até os demônios odeiam pensar que terão que ir para lá. Quanto mais os homens devem procurar ser salvos. Deus é compassivo e diz: Buscai ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. E afirmou ainda: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Busque-o agora, invoque o nome dele agora mesmo, e haverá perdão, cura, redenção, libertação e tudo que você precisa aqui e agora. E aquilo que irá satisfazê-lo por toda uma eternidade. Capítulo 3. O poder do nome de Jesus. Tudo é possível através do nome de Jesus. Deus o exaltou altamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que ao nome de Jesus todo joelho se curvará. Tudo é possível no mundo através do nome de Jesus. Eu já vejo com muita expectativa minha vida eterna com Deus através do nome de Jesus. Não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual deva ser salvo. Atos 4:12. Você também pode estar lendo Atos 3, do 1 ao versículo 16. Eu quero motivar que você, em uma sensação de poder, da virtude, da glória desse nome, eu quero motivar em você uma sensação do poder, da virtude e da glória desse nome. 6 pessoas entraram na casa de um homem doente para orar por ele. Ele era vigário episcopal e estava deitado na cama totalmente desamparado, sem força para se levantar. Ele havia lido um pequeno artigo sobre cura e ouviu sobre algumas pessoas que estavam orando pelos doentes e então mandou chamar esses amigos, os quais ele pensou que poderia fazer a oração da fé por ele. Eles então foram, ungiram ele de acordo com Tiago 5,14, mas
Eles não poder, mas, por ele não ter recebido a manifestação imediata da cura, ele chorou amargamente. Os 6 saíram da sala também desamparados, ao verem o homem da mesma condição da enfermidade. Quando estavam do lado de fora, um dos 6 disse: Existe uma coisa que poderíamos ter feito, e eu gostaria que todos vocês voltassem para tentarmos novamente. Eles então voltaram e todos se reuniram em um grupo, e este irmão disse: Vamos sussurrar o nome de Jesus. No início, quando eles começaram a sussurrar este nome digno, nada pareceu acontecer. Mas enquanto eles continuavam a sussurrar, Jesus, 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 o poder começou a cair. Ao verem que Deus estava começando a trabalhar, a fé deles e a alegria aumentaram, e eles sussurraram o nome cada vez mais alto. Assim fazendo, o homem se levantou da cama e se vestiu. O segredo era só isso. Aquelas 6 pessoas tiraram os olhos do homem doente e eles foram levados ao Senhor Jesus. E a fé deles, no nome de Jesus, libertou. Oh, se as pessoas apenas apreciassem o poder que existe nesse nome, não há como dizer o que aconteceria. Eu sei que através do seu nome e através do seu poder temos acesso a Deus. O próprio rosto de Jesus enche todo lugar com glória. E em todo o mundo existem pessoas glorificando o nome de Jesus. E que alegria para mim poder proferi-lo. Um dia subi a montanha para orar e tive um dia maravilhoso. Era uma das altas montanhas do país de Gales. Eu ouvi falar de um homem que havia subido àquela montanha para orar, e o Espírito do Senhor o encontrou tão maravilhosamente que quando ele desceu, o seu rosto brilhava como de um anjo. Todos na aldeia estavam falando sobre isso. Quando subi a essa montanha, passei o dia na presença do Senhor. Seu maravilhoso poder parecia envolver-me totalmente e me encher. 2 anos antes dessa data, recebemos em casa 2 rapazes do país de Gales. Eles eram apenas rapazes comuns, mas eles se tornaram muito zelosos por Deus. Eles vieram para nossa missão e viram alguma das obras de Deus. Eles me disseram: Não se surpreenda se o Senhor o levar ao país de Gales para levantar nosso Lázaro. Eles explicaram que o líder de sua assembleia, que era um homem que passava seus dias trabalhando em uma mina de lata e às noites pregando, e que o resultado desse acúmulo foi que ele teve um colapso e ficou inerte durante 4 anos, e estava inválido e indefeso, tendo de ser alimentado por outro, recebendo na boca a alimentação com uma colher. Enquanto eu estava no topo daquela montanha, fui lembrado da cena da transfiguração, e eu senti que o propósito do Senhor em nos levar para o vale é para nos adequar a uma maior maturidade nele. O Deus vivo nos escolheu por sua herança divina, e é Ele quem está nos preparando para o nosso ministério, para que seja de Deus e não do homem. Quando eu estava no topo daquela montanha naquele dia, o Senhor disse para mim: Quero que você vá levantar Lázaro. Quero que você vá levantar Lázaro. Eu disse ao irmão que me acompanhava sobre essa direção do Senhor. E então, quando chegamos aonde estávamos hospedados, eu escrevi um cartão postal para o homem, no local, para o homem. Eu escrevi eu disse ao irmão que me acompanhava sobre aquela direção, que quando chegarmos aonde estávamos hospedados, eu iria escrever um cartão postal com a seguinte mensagem:
que enquanto eu estava na montanha orando hoje, Deus me disse que eu deveria ir levantar Lázaro. Dirigirei esse cartão postal para o homem no local cujo nome me foi dado pelos 2 rapazes quando me vieram visitar. Então fomos ao local aonde o homem a quem eu tinha endereçado o cartão morava. Ele olhou para mim e disse: Você que me enviou o cartão? Eu disse: Sim. Ele disse: Você acha que acreditamos nisso? Aqui, pegue. E ele jogou para mim. O homem chamou um servo e disse: Pegue este homem e lhe mostre Lázaro. Então ele me disse: No momento em que você vê-lo, você estará pronto para voltar para casa. Nada vai segurar você. Tudo o que ele disse era verdade do ponto de vista natural. O homem estava desamparado. Ele não era nada além de uma massa de ossos com a pele esticada sobre eles. Não havia vida a ser vista. Não havia vida a ser vista. Tudo nele falava em decadência. Eu disse a ele: Você vai gritar. Você se lembra disso em Jericó? O povo gritou enquanto as paredes ainda estavam erguidas. Deus tem vitória para você se você apenas acreditar. Mas eu não conseguia levá-lo a crer. Não havia um átomo de fé lá. Ele havia decidido a não ter nada. É uma coisa abençoada aprender que a palavra de Deus nunca falha. Nunca dê ouvido aos planos humanos. Deus pode trabalhar poderosamente quando você se permite em crer nele. Apesar do desânimo de ponto de vista. Quando me voltei ao homem a quem eu havia enviado o cartão postal, ele perguntou: Você está pronto para ir agora? Eu não sou movido pelo que vejo. Eu sou movido apenas pelo que acredito. Eu sei disso. Nenhum homem olha as aparências se ele acredita. Ninguém considera como se sente se acredita em Deus, que Deus tem todo o poder para transformar. Todo homem que entra na condição pentecostal pode rir de todas as coisas se acreditar em Deus. Há algo no trabalho pentecostal que é diferente de qualquer outra coisa no mundo. De qualquer forma, no Pentecoste você sabe que Deus é uma realidade. Onde quer que o Espírito Santo tenha liberdade, os dons do Espírito estarão em manifestação. E onde esses dons se manifestam, eu questiono. E onde esses dons não se manifestam, eu questiono se ele está presente. Pessoas pentecostais são conservadoras e não são atraídas por nada além do que reuniões pentecostais. Não queremos nenhum entretenimento que as igrejas estão oferecendo. Quando Deus entra, ele nos diverte. Divertido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, isso é maravilhoso. Havia condições naquela vila de Gales e parecia impossível fazer as pessoas acreditarem. Pronto para ir para casa? Foi-me perguntado. Mas o homem e uma mulher lá pediram para irmos ficar com eles. Eu disse: Eu quero saber se alguns de vocês podem orar. Ninguém queria orar. Eu perguntei se conseguiriam 7 pessoas para orar comigo pela libertação do pobre homem. Eu disse para as 2 pessoas que estavam nos acompanhando: Vou contar com vocês 2. E lá, eu e meu amigo vamos precisar de mais 3. Eu disse para as pessoas que eu confiava que algum deles deixariam seus privilégios pela manhã e que se juntariam conosco em oração em favor da ressurreição daquele Lázaro. Nunca será bom ceder às opiniões humanas. Se Deus disse uma coisa, você deve acreditar. Eu disse às pessoas que não iria comer nada naquela noite. Quando cheguei na cama, parecia que o diabo tentava colocar tudo o que ele tinha colocado naquele pobre homem sobre mim. Quando acordei, estava com tosse, toda fraqueza, como de um paciente tuberculoso.
Eu rolei para fora da cama no chão e clamei a Deus para me livrar do poder do diabo. Eu gritei alto o suficiente para acordar todos na casa, mas ninguém foi incomodado. Deus deu a vitória e eu voltei para a cama novamente e mais livre do que nunca em toda a minha vida. Às 5 horas o Senhor me despertou e disse: não quebre o jejum ainda. Às 6 horas ele me deu essas palavras: e eu o levantarei. Então eu cutuquei meu companheiro que estava dormindo no mesmo quarto comigo, no cotovelo, e disse: Hey, eu. Eu disse para ele. Ele disse, né, incomodado: Eu coloquei meu cotovelo nele novamente e disse: Você está ouvindo? O Senhor disse que o levantará. Às 8 horas, ele me disse: Tome um refresco. Eles me disseram: Tome um refresco. Mas eu descobri que a oração e o jejum são a maior alegria, e você sempre descobrirá isso quando você for liberado por Deus. Quando nós fomos para a casa onde aquele Lázaro morava, nós éramos 8 pessoas. Ninguém pode me provar que Deus não responde a oração. Ele sempre faz mais do que isso. Ele sempre dá muito mais abundante acima de tudo que pedimos ou pensamos. Nunca esqueci como o poder de Deus caiu sobre nós quando entramos no quarto daquele homem doente. Oh, foi lindo! Como nós fizemos um círculo, quando nós fizemos um círculo na volta da cama, dando as mãos uns aos outros, e pegamos nas mãos do doente, cada um de um lado. Eu disse: não vamos orar, vamos apenas usar o nome de Jesus. Todos nós ajoelhamos e começamos a sussurrar aquela palavra: Jesus, Jesus, Jesus. O poder de Deus caiu e então se dissipou. 5 vezes o poder de Deus caiu e então permaneceu. Mas a pessoa que estava na cama não se mexeu. 2 anos antes tinha vindo até ele, 2 anos antes, alguém tinha vindo até ele e tentado levantá-lo, e o diabo tinha usado a falta de sucesso como um meio de desencorajar o Lázaro. Eu disse a ele: eu não ligo para o que o diabo disse. Se Deus disse que ele vai curar você, então ele vai. Esqueça tudo, exceto o que Deus já disse sobre Jesus. A 6ª vez que o poder de Deus desceu, os lábios do doente começou a mover e as lágrimas começaram a cair. Eu disse a ele: o poder de Deus está aqui, é a sua fé. Ele disse: eu tenho sido amargo no meu coração e eu sei que tenho entristecido o Espírito de Deus. Aqui estou desamparado, não consigo levantar as minhas mãos, nem ao menos levar uma colher até a minha boca. Eu disse: arrependa-se e Deus irá ouvi-lo. Ele se arrependeu e gritou: Deus, que seja assim para a tua glória. Quando ele disse isso, a virtude do Senhor veio sobre ele. Pedi ao Senhor que nunca me deixasse contar essa história, exceto como foi, pois percebo que Deus não pode abençoar exageros. Quando dissemos novamente: Jesus, 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 a cama tremia e o homem tremia, e eu disse para as pessoas que estavam comigo: vocês podem descer a escada. Isso é tudo, Deus. E eu não irei ajudá-lo. Sentei-me e observei aquele homem a se levantar e se vestir sozinho. Então cantamos ao Senhor enquanto ele descia os degraus da escada. Eu lhe disse: agora conte o que aconteceu. Logo foi divulgado no exterior que aquele Lázaro havia sido curado. As pessoas vieram de Laneley e de todos os distritos em volta para vê-lo e ouvir ele contar o seu testemunho. E Deus trouxe salvação para muitos. Este homem disse diretamente ao ar livre
o que Deus havia feito e, como resultado, muitos foram libertos e se converteram. Tudo isso veio através do nome de Jesus, através da fé em seu nome, sim, a fé nele que curou o doente, lhe dando saúde perfeita na presença de todos. Pedro e João eram tão simples, eram analfabetos, não tinham educação universitária, eles estavam com Jesus. E eles receberam uma revelação maravilhosa do poder do nome de Jesus Cristo. Eles entregaram o pão e o peixe que Jesus multiplicou. Eles se sentaram à mesa com ele e João muitas vezes olhava em seu rosto. Pedro muitas vezes tinha que ser repreendido, mas Jesus manifestou seu amor a Pedro durante tudo isso. Sim, ele amou a Pedro, o rebelde. Ele é o amor maravilhoso. Eu já fui rebelde, já fui teimoso, já tive um temperamento incontrolável ao mesmo tempo, mas quão paciente ele foi comigo. Estou aqui para lhe dizer que há poder em Jesus, e esse nome maravilhoso tem poder para transformar e curar qualquer pessoa. Se você o ver como o Cordeiro de Deus, como o Filho amado de Deus, que levou sobre si a iniquidade de todos nós, se você apenas crer que Jesus pagou todo o preço pela nossa redenção e que por isso hoje podemos ser livres, você então recebe a salvação eterna. Pobre João e Pedro, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham fé, eles tinham o poder do Espírito Santo, eles tinham Deus. Você pode ter Deus mesmo que não tenha mais nada, mesmo que você tenha perdido seu caráter, você pode ter Deus. Eu vi os piores homens serem salvos pelo poder de Deus. Eu estava um dia pregando sobre o nome de Jesus e havia um homem encostado a um poste de luz, ouvindo. Precisou de um poste de luz para que ele se mantivesse em pé. Nós havíamos terminado a nossa reunião no ar livre, mas o homem ainda estava lá encostado e perguntei-lhe: Você está doente? Ele me mostrou a mão dele e vi embaixo do casaco que ele tinha um punhal de cabo prata. Ele me disse que estava a caminho de matar sua esposa infiel, mas que ele tinha me ouvido falar sobre o poder do nome de Jesus e não poderia fugir. Ele disse que se sentia desamparado. Eu lhe disse: se renda. E lá na praça, com pessoas passando para cima e para baixo, ele conseguiu ser salvo. Levei-o para minha casa e o vesti com roupa nova. Eu vi que havia algo naquele homem que Deus poderia usar. Ele disse-me na manhã seguinte: Deus me revelou Jesus. Vejo que todo o meu pecado foi posto sobre Jesus. Então emprestei-lhe algum dinheiro e logo ele conseguiu uma casinha maravilhosa. Sua esposa infiel estava morando com outro homem, mas ele a convidou de volta para a casa que ele havia preparado para ela. Ela chegou e então, onde antes havia inimizade e ódio, toda a situação foi transformada pelo amor de Deus. Deus fez daquele homem um ministro aonde quer que fosse. Existe poder em nome de Jesus. Existe poder em nome de Jesus em todo lugar. Deus pode salvar muitos. Em uma reunião, chegou antes de mim uma pessoa em Estocolmo. Creio que sempre me lembrarei disso. Havia lá um lar para doentes especiais. E um dos doentes foi levado para o encontro. Ele tinha paralisia e tremia por toda parte. Ele levantou-se e diante de 3.000 pessoas, ele andou até chegar à plataforma, ajudado por outros 2. O poder de Deus desceu sobre ele quando eu ungi ele em nome do Senhor Jesus Cristo. No momento em que o toquei, as muletas caíram e ele começou a andar em nome de Jesus. Ele andou e desceu os degraus e contornou aquele grande edifício diante daquelas pessoas. Não há nada que nosso Deus não possa fazer. Ele vai fazer tudo que você tiver coragem e acreditar. Alguém me disse certa vez:
Você poderia ir você poderia ir naquela casa daqueles doentes especiais? Então eles me levaram lá no dia do meu descanso e trouxeram os doentes para um grande corredor em 1 hora, e em 1 hora o Senhor libertou cerca de 20 deles. O nome de Jesus Cristo é tão maravilhoso. Pedro e João não sabiam de tudo o que havia naquele nome. Nem o coxo sabia. Ele era coxo de nascimento. Ele era colocado diariamente na porta do templo. Mas eles tiveram fé para dizer: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E quando Pedro tomou pela mão direita, ele se levantou. E imediatamente seus pés e tornozelos receberam força, e ele foi ao templo com eles, andando, pulando e louvando a Deus. Como isso foi possível? Pelo seu nome, pela fé, pela fé no nome de Jesus, através da fé que é por ele. Capítulo 4. Queres ser completo? Leia João capítulo 5, do versículo 1 ao 24. Eu acredito que a palavra de Deus é tão poderosa que pode transformar toda e qualquer vida. Há poder na palavra de Deus para fazer isso, o que não é visível ao parecer humano. Há sim poder executivo na palavra que procede dos lábios do Senhor. O salmista nos diz: ele enviou sua palavra e os curou. Salmo 107, 20. E você acha que essa palavra diminuiu em seu poder? Não. E eu creio que a palavra de Deus pode fazer hoje coisas gloriosas como foram feitas no passado. O salmista disse: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a sua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 67 ao 71. E se as nossas aflições nos levarem ao lugar onde vemos que não podemos viver apenas de pão, mas que devemos nos alimentar de toda palavra que sai da boca de Deus, elas terão servido para um propósito abençoado. Mas eu quero que você perceba que existe uma vida de pureza, uma vida purificada pela palavra que ele falou, na qual, pela fé, você pode glorificar a Deus com um corpo livre de doenças e com o espírito liberto da escravidão de Satanás. Ali junto ao tanque de Betesda jazia uma grande multidão de pessoas desamparadas, cegas, paralíticas, fracas em volta da piscina, esperando a movimentação da água. Jesus curou todos? Ele deixou muitos que estavam ao redor do tanque sem cura. Sem dúvida, muitos estavam com os olhos apenas na piscina e não para Jesus. Tem muitos hoje que confiam apenas nas coisas que veem. Se elas apenas olhassem para Deus, em vez de focar as coisas naturais, com certeza elas seriam ajudadas muito mais rápido. Surge a pergunta: a salvação e a cura são para todos? Sim, é para todos os que creem. Esses receberão sua parte. Você se lembra do caso daquela mulher Ciro-fenícia que queria a libertação de sua filha? Jesus disse a ela: deixe que os filhos primeiro sejam saciados, pois não é bom tirar dos filhos o pão e lançá-los aos cães. Nota: cura e libertação são aqui mencionados pelo Mestre como o pão dos filhos. Então, se você é um filho de Deus, com certeza pode pressionar para obter sua porção. A mulher Sírio-fenício, lá de Marcos 7, 24 ao 30, se propôs a obter do Senhor o que ela procurava, e ela disse: sim, Senhor, mas ainda os cachorros debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus ficou comovido ao ver a fé daquela mulher, e ele disse a ela:
Por essas palavras, vai, sua filha já está liberta. Hoje há muitos filhos de Deus recusando sua porção de saúde, comprada com o sangue de Cristo, e estão jogando fora, enquanto que os pecadores estão pressionando para pegá-las debaixo da mesa, por assim dizer, e encontram a cura não só para os corpos, para os seus corpos, mas para seus espíritos e almas também. A mulher cirofenícia foi para casa e comprovou que o diabo realmente havia saído de sua filha. Hoje existe pão, existe vida e existe saúde para todos os filhos de Deus, por meio da sua palavra toda poderosa. A palavra pode afastar todas as doenças do seu corpo. É a sua porção em Cristo, aquele que é nosso pão, nossa vida, nossa saúde, nosso tudo em todos. E embora você possa estar mergulhado no pecado, você pode vir a Ele em arrependimento e Ele vai te perdoar, te limpar e recebê-lo. Há uma promessa no último versículo de Joel: eu purificarei o sangue deles, que eu ainda não havia purificado. Isso é o mesmo que dizer que Ele proporcionará uma nova vida. A vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode purificar o homem a ponto de se tornar inteiramente transformado em espírito, alma e corpo. Lá ficaram os outros ao redor da piscina, enquanto que este homem tinha ido embora. E há muito tempo sua enfermidade tinha ido embora há muito tempo. A sua enfermidade era de 38 anos, paralítico. De vez em quando chegava uma oportunidade, quando um anjo agitava as águas